Você já imaginou todos os seus laudos de avaliação de imóveis sendo conferidos e verificados por mim, professor Reginaldo Antunes da Laudo Master? Sim, a garantia de que todos os seus trabalhos vão estar de acordo com a norma técnica, usando todos os procedimentos estatísticos consagrados, a garantia que o seu laudo vai ser imbatível e incontestável. Isso é possível, já é uma realidade. Eu vou te ensinar aqui nessa aula a como usar o meu agente de inteligência artificial, isso mesmo, um agente de IA criado e treinado por mim com os meus mais de 20 anos de experiência em avaliação de imóveis, já perdi a conta. Esse agente de IA eu criei especialmente para te dar segurança, a garantia para você e que muitos outros alunos buscam o tempo todo. Professor, como ter certeza que o meu laudo está correto? Por isso eu busquei, vocês sabem que eu incansavelmente busco soluções para atender não só o meu trabalho aqui no meu escritório, mas para atender você também que é meu aluno. Então eu criei esse agente de inteligência artificial. Só que ele é um agente blindado, isso mesmo. Você sabe, a internet tem muita informação desencontrada. Então se você usa um IA tradicional, ela vai buscar conhecimento na internet para responder às suas dúvidas. E é muito perigoso, porque a IA pode pegar informações, ela pode aprender com fontes erradas. Tem muita coisa na rede. Tem muitos sites que ensinam a fazer avaliação de imóveis sem a homogeneização. Ou seja, uma média simples dos valores dos imóveis. Tem muito site vendendo ferramentas para avaliação de imóveis que tiram o valor de mercado, tiram esse mesmo termo, de uma média simples, sem nenhuma homogeneização. Você aprendeu comigo aqui no curso. Os imóveis têm localizações diferentes. Os imóveis, um tem um padrão de acabamento melhor que o outro. E pior, outro imóvel tem um estado de conservação melhor ou pior que o avaliando. Não é justo eu simplesmente tirar uma média simples. É necessário fazer a correção dessas diferenças, dessas características. A gente faz isso através de homogeneização. O laudo de avaliação de imóveis, você aprendeu comigo, ele é regulamentado de acordo com a norma técnica NBR 14653 da BNT. Quantas centenas de milhares de vezes eu usei esse termo ao longo da minha vida? Pois é, eu encontro ao longo do meu dia a dia e eu encontro na internet laudos de avaliação usando métodos próprios, laudos de avaliação com redação própria, que não tem nem uma pequena parte dos itens obrigatórios exigidos pela norma técnica. Inferência estatística e também fatores. É necessário fazer a validação da estatística. São 13 itens da validação que você aprendeu comigo nos meus cursos. Então, um laudo de avaliação que contenha cálculos e que não estejam com todos os parâmetros validados, simplesmente não pode ser considerado um laudo válido. Ele vai ser contestado. E além disso, existem outros detalhes. Às vezes você esquece, troca um número, troca uma frase que você usou no laudo anterior e agora você esqueceu de tirar nesse laudo que você está usando agora. Ou seja, a conferência, a checagem, a verificação de um laudo é trabalhoso. E a minha IA não é uma IA, é um agente de IA que foi criado e abastecido e treinado por mim, ele vai fazer a sua verificação, a sua checagem, a sua validação usando os meus conhecimentos, sem o menor risco dela ir na internet e buscar alguma coisa errada e validar alguma coisa errada no seu laudo. Então, esse meu agente de IA é a garantia de que 100% dos seus trabalhos vão estar checados, validados, usando os métodos próprios, usando os procedimentos consagrados e com todos os itens obrigatórios que a norma técnica exige. Eu vou virar a chavinha no meu computador, como eu já fiz várias vezes, para você conhecer esse meu agente de IA. Eu vou te apresentar, eu vou fazer a checagem de um laudo de avaliação contigo e você vai ver que é muito rápido. E as respostas que ele dá para você são muito objetivas. E além disso, ele vai falar os pontos do seu laudo que estão corretos, os pontos que merecem atenção ou melhoria e os pontos que estão errados. Além disso, ele vai te perguntar no final,
que você quer? Se você mesmo vai fazer a correção do seu laudo e submeter novamente ao agente de IA, ou se você quer que ele faça uma nova redação, dessa vez correta, para você copiar e colar para o seu laudo. Então, a garantia, é a segurança. Essa segurança que você vai ter não tem preço. Eu vou te apresentar agora para você ver como que é fácil usar esse agente de IA. Antes disso, eu quero mostrar para você aqui o laudo de avaliação que nós vamos analisar. Esse é um laudo que um aluno me enviou algum tempo atrás para eu fazer a verificação, a análise, a checagem, a conferência do laudo. Ele está em Word, porém, o revisor NBR, ele faz análise de laudos em Word, em Excel e também em PDF. Então pode mandar para ele o Word, Excel e PDF. Aqui eu tirei os dados do solicitante para preservar a identidade, né? Aqui também tirei os dados do aluno que submeteu o laudo. É o modelo template que eu distribuo lá no meu curso. Então aqui tirei o cabeçalho, aqui embaixo tirei também o rodapé, que tinha os dados, né, da empresa dele. E é o laudo que tem exatas 50 páginas, um laudo completíssimo. Então ele passa aqui pelo corpo do laudo, vou passar muito rápido. Aqui embaixo as fotos estão aqui, depois da conclusão, tá vendo as fotos? Aqui embaixo o relatório estatístico do INFER, ele usou no caso aqui o INFER 32, poderia ter usado o INFER Plus, CISDEA, Proto. E mais aqui abaixo, documentos e ART do CREA, ok? Então o que acontece? Nós vamos lançar isso aqui lá no meu agente de inteligência artificial através dessa interface aqui. Aqui do lado são 5 trabalhos que eu já fiz. Esse aqui é uma conta de testes, não é? Que eu uso. Então aqui ó, ele está dizendo, olá laudo, ele já me chama pelo nome, vai te chamar pelo seu nome também. Então aqui 5 trabalhos que eu já fiz, nós vamos clicar aqui para uma nova conversa. Eu clico, ele então abre uma nova conversa aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou clicar e solicitar para ele aqui, favor, fazer a análise do laudo em anexo. 2 pontos. Eu vou clicar aqui no sinal de mais para escolher qual que é o arquivo que vai estar aqui no meu computador, a minha nuvem. Então eu clico em mais, ele vai, vou falar com ele que eu vou mandar um arquivo, e só lembrando, vale arquivos em PDF, Word ou Excel. Então esse aqui é o laudo em questão, eu mudei o nome aqui, tinha um outro nome, eu mudei para não expor o colega. Laudo teste, vou abrir, ele está rodando aqui, que ele está mandando esse laudo. A hora que para de rodar, o laudo já está lá com o meu revisor para ele fazer a análise. Então, o arquivo anexado, aqui eu já fiz a solicitação para ele fazer a análise do laudo em anexo, eu clico aqui nessa setinha, cliquei, ele começa a pensar e fazer análise. Ele está aqui analisando, está olhando, você vê que ele está pensando, essas linhas aqui mudando de cor do preto para o branco para o cinza, e em alguns segundos ele vai mandar a resposta aqui para mim com a análise toda feita. Pronto, aqui em poucos segundos já fez a análise do laudo. Vamos voltar lá para cima, porque eu ensinei, eu configurei o meu agente de IA para entregar a resposta para você com uma certa configuração. Então aqui o arquivo que eu enviei, aqui a solicitação, e sempre vai mandar para você aqui ó, um resumo da avaliação, o que está em conformidade normativa, ou seja, parabéns para você. Aqui embaixo os pontos de atenção, que sejam erros ou inconsistências. Aqui abaixo, sugestões de melhoria na redação. O que é redação? Não tem nada a ver com cálculo, com método, com procedimento. É uma redação, é o português, é a gramática, é a concordância, para que o seu laudo seja mais bem entendido, tá? Aqui abaixo, recomendações finais. Ele vai te pedir aqui, vai te perguntar o que você quer que ele faça ali adiante. Se você vai fazer as correções baseadas nas sugestões dele e vai submeter o arquivo de novo, ou se você prefere que ele já mande para você tudo reestruturado, de acordo com o que ele acha que seja necessário. Então ele sempre vai te dar algumas sugestões, te perguntar o que você quer fazer a partir daí. Agora eu quero mostrar para você o seguinte, esse laudo é um laudo que você viu, ele foi feito com um template que eu distribuo no curso, e existem algumas questões aqui que são muito sutis, ou seja, uma análise feita por um ser humano, esses erros poderiam passar. Então eu quero mostrar para você aqui, olha, pontos de atenção e erros e inconsistências. Olha aqui, olha, classificação do setor urbano
inconsistente. O que esse colega fez aqui? Olha só, lá no INFER 32, ele classificou, ele inseriu no INFER 32 4 classificações de setor urbano: ruim, regular, bom e ótimo. Porém, lá na descrição, no laudo, na descrição, ele coloca setor urbano só com 3 classificações: regular, bom e ótimo. Ele comeu aqui uma das classificações. Esse laudo, pessoal, por esse erro, é um laudo facilmente derrubado. Ele vai ser contestado e vai ser derrubado. Vamos ver esse erro lá no laudo? Como que aconteceu? Olha aqui, ó. O laudo está aqui de novo. Deixa eu achar aqui, ó. Lá em cima, no ponto onde ele descreve as variáveis, tá? Aqui, ó. Setor urbano, 1 a 3. Ele colocou distante, regular e boa. Só 3 itens de setor urbano. Agora vamos lá no relatório do INFER. O que ele fez? Deixa eu chegar aqui embaixo. Lá no INFER, aqui, olha. Olha aqui o que está. Descrição das variáveis do INFER. O setor urbano, onde está? Setor urbano, olha aqui, localização do imóvel. Classificações, ele usa 4. Distante, regular e boa, que ele usou lá no corpo do laudo. Só que tem a 4ª classificação aqui, que é ótima. Isso aqui está errado. Isso aqui é um motivo grave para desconsiderar o laudo. Outras coisas mais aqui, algumas coisas têm erros grosseiros, mas erros sutis também que ele pega. Padrão construtivo atribuído como alto sem quadro de avaliação objetiva. Você aprendeu comigo que os bancos exigem que você, não só bancos, a norma técnica exige que você mostre as classificações, não de maneira subjetiva. O que é um padrão de acabamento? Padrão construtivo alto. É aquele imóvel que tem granito, que tem ferragens de alta qualidade, madeira maciça e outras descrições bem detalhadas. Então ele te mostrou, olha, não está legal, tá? O valor atribuído também não está certo, não houve uma justificativa. Olha aqui um erro. Análise da multicolinearidade ausente. Multicolinearidade, se você é meu aluno, você sabe que é um dos itens obrigatórios da validação. Não foi feita essa análise. Diagnóstico de mercado insuficiente. Você também aprendeu comigo que a norma técnica exige que você dê o diagnóstico de mercado. O que esse colega fez? Ele fez uma pesquisa no Google da região, simplesmente copiou e colou no laudo. Só que você não pode fazer isso. Você pode usar o Google como uma referência, mas você é obrigado a dar detalhes com relação ao contexto. Ou seja, o imóvel está em tal contexto hoje, com boa liquidez, boas condições econômicas da área. Esse mercado vai receber um atrativo em breve, que é uma estação nova de metrô, um shopping que está chegando, ou o contrário, uma fábrica que está saindo ali, já saiu ou vai sair nos próximos meses. Esse diagnóstico de mercado, ele tem que ser individualizado. Olha aqui, outra coisa grave, ausência de validação amostral em relação à normalidade e à dispersão. O que é isso aqui? Também são os itens da validação obrigatória que eu falei, que eu ensinei para vocês no meu curso completo, que está ausente aqui, tá? E redação com termos subjetivos e não técnicos. Ou seja, o revisor NBR, ele pega erros graves, erros grosseiros e também pega aqueles erros muito, muito, muito sutis. Eu tenho outra avaliação aqui que eu vou mostrar para você, eu vou achar aqui para mostrar para você, dentro dessas aqui, que eu já verifiquei. Eu acho que essa antepenúltima aqui, ele está trazendo de volta lá da nuvem. Vamos ver se é essa aqui mesmo, que eu quero mostrar para você, sobre o grau de fundamentação. Aqui, ó, olha só. Da mesma maneira, ele é estruturado, detalhado, tá? Te dá todas as informações. Ele aponta, né, o erro na determinação do grau de fundamentação e fala, na tabela, olha só, 3 pontos, mais 2 pontos, mais 2 pontos, mais 2 pontos, mais 3 pontos, mais 3 pontos, é igual a 15 pontos, tá? Para grau 2, seria acima de 10. Para grau 3, acima de 16. Portanto, o laudo, ele afirma ter 16 pontos, mas tem só 15. Ele afirma ter 16 e tem só 15. Então, esse colega fez uma conta errada, o laudo dele deu 15 pontos. Ele colocou como grau 3. E o revisor NBR mostra para ele que, ao invés de 16 pontos, tem só 15. Então, portanto, a classificação correta desse laudo é grau 2 e não
grau 3. Então esse laudo desse colega, por um simples erro como esse, se fosse mandado para qualquer finalidade, seria contestado e derrubado. Ah, professor, mas é um erro simples. Sim, é um erro simples, porém é um motivo para que um laudo seja desconsiderado. Imagina só, o cliente te contrata para mandar um laudo para um processo judicial. Com esse erro, o seu cliente perde a causa. Imagine que é um laudo que você vai mandar para o seu credenciamento no banco. Os analistas dos bancos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, eles ficam procurando cabelo em casca de ovo, são muito criteriosos. Esse motivo, simplesmente esse motivo, é motivo para que o seu credenciamento seja negado. Então, olha só, nesse caso aqui, olha a quantidade de informação que foi passado também com relação a esse laudo agora, para mostrar os erros e apontar as inconsistências. Você está percebendo como que é fácil mexer com o revisor NBR? Como que ele muito rapidamente faz uma análise criteriosa e objetiva do seu laudo, te poupando tempo, que para a gente é muito precioso. E além disso, claro, garantindo que o seu laudo vai estar correto. Legal, não é muito fantástico? Você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem acesso a esse agente de IA. E em poucos minutos ele faz a análise do laudo, do seu laudo ou de um outro laudo ao qual você tem acesso para uma contestação. Olha aqui, se você atua como um assistente técnico de uma das partes de um processo, quando o perito judicial do juiz emite o laudo dele, você pode pegar esse documento e submeter esse agente de inteligência artificial para verificar se ele está correto ou não, para fazer a análise e a possível contestação. Vai facilitar muito o seu trabalho. É muito comum que nós, peritos avaliadores de imóveis, nós sejamos contratados para fazer essa análise de outros laudos, laudos de colegas, peritos para as mais diversas finalidades. Você aprendeu comigo que um laudo de avaliação é um documento extenso. Esse meu agente de IA, ele vai fazer a análise, verificação e contestação de outros laudos de maneira muito rápida, muito assertiva, fazendo com que você seja muito mais preciso no seu trabalho. E além disso, claro, o seu laudo que você vai fazer, essa é a cereja do bolo. Você submete ao meu agente de IA para ter certeza de que ele vai ser entregue para o seu cliente de maneira correta, precisa e assertiva, minimizando muito as chances de uma contestação de alguma outra parte. Então faz o seguinte, clica aqui abaixo para você ter acesso ao site onde você vai assinar esse meu agente de IA. Você pode assinar mensalmente, pagando todos os meses de maneira recorrente, ou você pode fazer uma assinatura anual com um desconto muito bom. Você assina durante um ano e só no ano que vem você vai ter que renovar essa assinatura de novo. Volto a falar, assinatura anual com um desconto muito mais em conta do que a assinatura mensal, mas você escolhe o caminho que você vai seguir. Mas olha só, é um investimento mínimo, muito pequeno, comparado com a segurança que você vai ter. Imagina essa segurança para você ir para o mercado, prestar serviço para os seus clientes, tendo a certeza de que os seus laudos estão sendo entregues para o seu cliente para ele usar nas finalidades respectivas e que esse laudo tem o mínimo risco de ter algum erro ou alguma contestação. Isso não tem preço, vale muito a pena o investimento que você vai fazer. E eu fiz isso tudo, criei isso tudo exatamente para te dar essa segurança. Então faz isso. Clica aqui embaixo para ter acesso aos planos mensal e anual. E eu te espero, te vejo lá na plataforma da inteligência artificial. Um abraço e até já, até o próximo vídeo.